aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo prefeito. Sobre o tema, é importante novamente frisar que o denunciante elencou na denúncia que o Conselho Municipal de Saúde deliberou contrariamente à gestão compartilhada da saúde, fato que não é negado nem pelo denunciado, nem pelas testemunhas ouvidas nesse processo. Mesmo assim, o denunciado preferiu ignorar a referida deliberação e, por meio do chamamento público número 149/2019, de 9/8/2019, decidiu pela modalidade rejeitada, ofendendo assim a deliberação do órgão e, consequentemente, a Lei Municipal número 7.854/2014. A defesa tentou demonstrar por meio de documentos e durante a oitiva das testemunhas que foi realizada uma reunião do Conselho Municipal de Saúde em fevereiro de 2019, que tinha como pauta a terceirização do serviço de saúde no município de Caxias do Sul. Contudo, embora tenha se realizado a Assembleia, o próprio secretário municipal de saúde, Júlio César Freitas, reconheceu que diversos conselheiros do CMS não compareceram para a deliberação da gestão da UPA e que, portanto, o projeto foi apresentado a título informativo, bem como que, em 2017, o CMS, abre aspas, desmembrou, fecha aspas, a proposta do Poder Executivo, aprovando o programa UBS, mas rejeitando a proposta da gestão compartilhada. Ou seja, está mais do que comprovado que, por duas vezes, o Poder Executivo tentou aprovar a gestão compartilhada das unidades de saúde do município de Caxias do Sul e que esta proposta não foi aprovada pelo CMS. Nesse quesito, é patente que o denunciado descumpriu a deliberação do Conselho Municipal de Saúde e, por deliberação pessoal e antidemocrática, determinou a realização do chamamento público número 149/2019, em flagrante desacordo com a legislação e as diretrizes de um Estado democrático de direito. Inclusive, merece registro que é competência do Conselho Municipal de Saúde não apenas autorizar convênios com entidades privadas, mas também definir os critérios para a celebração dos contratos ou convênios entre o setor público e as entidades privadas de saúde e estabelecer diretrizes quanto à localização e tipos de unidades prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS. Abre parênteses, artigo 3º, incisos 7 e 9, da Lei Municipal número 3871, de 92, fecha parênteses. Ora, se o Conselho Municipal de Saúde sequer autorizou a gestão compartilhada do PA, 24 horas, por óbvio, não definiu os critérios para a celebração do convênio com a vencedora do chamamento público 149/2019, nem a localização e tipo de unidade prestadora do serviço no âmbito do SUS, a atribuição que, por lei, lhe competia. O papel do Conselho Municipal de Saúde não se resume, ao contrário do quanto afirma a defesa, e especialmente o secretário municipal de saúde, de meramente chancelar a escolha feita pelo denunciado, mas a de participar ativamente, de forma livre e informada das práticas públicas relacionadas ao SUS, participando de sua formulação e estabelecendo diretrizes a serem observadas pela administração municipal. Por fim, a defesa em sede de razões finais, assina que a testemunha Geraldine Golo, procuradora-geral adjunta, afirmou ser, abre aspas, conselheira do Conselho no momento do fechamento do PA 24 horas, que foram solicitadas as inclusões em pauta para o Conselho tratar de gestão da UPA, não tendo sido atendidas. Fecha aspas. Essa questão não constitui do novo, nem comprova o alegado, portanto, é insuficiente para alterar a verdade dos fatos. Mas, adiante, a mesma depoente afirma que não houve resolução emitida pelo Conselho, mesmo sendo essas resoluções opinativas, estando comprovado o total desprezo às atribuições legais do Municipal de Saúde pelo denunciado, uma vez que ele é recorrente em não reconhecer sua função deliberativa e não meramente consultiva, opinativa.
Diante desse cenário, outro caminho não há senão a conclusão pela procedência da denúncia contra o prefeito municipal de Caxias do Sul quanto à ocorrência da infração política administrativa pertinente ao artigo 4, incisos 7 e 10, do Decreto-Lei nº 201/1987, no tocante ao desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde, uma vez haver suficiência probatória quanto aos aspectos essenciais de materialidade e autoria. Passo, senhor presidente, a partir da página 3749, ao vereador Paulo Périco. Exame da terceira imputação, possíveis irregularidades na licitação. A peça acusatória imputa, em desfavor do prefeito municipal de Caxias do Sul, a prática da infração política administrativa contida no artigo 4º, inciso 8º do Decreto-Lei número 201/67, arguindo que este praticou, omitiu-se ou negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município com relação ao edital de chamamento público número 149/2019. Refere o denunciante que há várias dúvidas concernentes à transformação do PA 24 horas em UPA Central. Refere que a licitação está judicializada e merece verificação aprofundada. Frisa ainda que tramitam no Tribunal de Contas do Estado 15 processos investigatórios em face do denunciado e requer a solicitação junto ao TCE das cópias dos documentos para a averiguação. Averiguou-se que o processo tramita sobre o número 0291-82-0200/19/7. No referido documento, página 401, constam as seguintes inconformidades. Abre aspas, 2.1. Não exigência de documentos de habilitação. Não constou no edital de chamamento público número 149/2019 a exigência de apresentação no recebimento e abertura dos envelopes da documentação de habilitação, especificamente com relação à habilitação jurídica, qualificação econômica, financeira, regularidade fiscal e trabalhista e o cumprimento dos dispostos no inciso 33º do artigo 7º da Constituição Federal, conforme exigências previstas na Lei Federal 8.666/93, artigo 27. Peça 21.76441, páginas 2 a 3. Em defesa, o acusado alegou que a Lei 8.059/15 dispõe sobre a qualificação das entidades tidas como organizações sociais e sustentou que elas possuem caráter especial frente à Lei número 8.666/93, portanto, afastando a sua incidência. Abre aspas, 2.2. Restrição à participação de interessados embutida nos critérios de avaliação técnica através da exigência de SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social na área da saúde, com previsão de desclassificação da proposta técnica que não o apresente, conferindo o item 2.2 do edital de abertura do competitório. Peça 21.76441, páginas 4 a 5. Nesse quesito, a defesa argumentou a vantagem da certificação SEBAS, aduzindo que a referida escolha proporcionará economicidade aos cofres públicos, uma vez que haverá redução da carga tributária e previdenciária. 2.3. Ausência de critérios objetivos na análise da proposta técnica. Não houve fixação clara e objetiva dos aspectos a serem valorados para fins de pontuação. A ausência de critérios objetivos para análise da proposta técnica contraria os artigos 3º e 45 da Lei de Licitações, peça 21.76441, páginas 5 a 7.
Em sua defesa, o denunciado alegou que a apresentação de documentação completa é apenas uma forma de evitar a subjetividade, não havendo análise de qualidade do referido documento. Contudo, um olhar dessemelhante elucida que os critérios de pontuação poderiam estar mais aclarados, resguardando os interesses da municipalidade. 2.4. Ausência de informações essenciais para a formulação da proposta financeira. Na planilha de quantitativos e orçamentos estimados, constante no anexo 1 do termo de referência, não há definição de quantitativos estimados para os serviços ou insumos para alguns itens. A existência de orçamento detalhado é condição imprescindível para a realização do procedimento licitatório, firmada pelo artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei Federal 8.666/93. Valendo-se da prova apresentada quando da oitiva das testemunhas trazidas pela defesa, verificou-se que a administração pública detinha informações detalhadas a respeito da composição dos custos referentes aos itens apontados na denúncia. Contudo, igualmente restou comprovado a falta de estruturação de um orçamento base para a licitação, que possibilitasse a elaboração de propostas financeiras de forma apropriada por parte dos participantes do certame. No curso da instrução, constatou-se de fato que o trâmite dos processos administrativos aqui em debate se deram de forma pouco usual. Contudo, a Câmara Municipal compete julgar apenas a suposta responsabilidade pessoal do prefeito municipal. Por outra via, a denúncia não logrou êxito em demonstrar que as supostas irregularidades causaram prejuízo ao erário, o que também justificaria sua alegada ilegalidade. Não foram apresentados quaisquer documentos ou outras provas aptas a comprovar que os atos exarados pelo prefeito geraram novos indícios de irregularidades. Diante de tudo que foi narrado, cumpre destacar que a todo momento durante a fase introdutória, a comissão se ateve aos fatos narrados na denúncia, os elementos da defesa, na análise de documentos e do que se extraiu durante as audiências da inquirição. Entendeu esta comissão que os elementos trazidos pela defesa, após a admissibilidade da denúncia em plenário, constituíram dado novo que alterou a verdade dos fatos aduzidos na denúncia. Pelo exposto, em relação à alegada prática pelo excelentíssimo senhor prefeito de, abre aspas, possíveis irregularidades na licitação, fecha aspas, atos esses contrários às normas previstas na Lei 8.666/93, com consequente incidência da infração prevista no artigo 4º, inciso 7º, do Decreto-Lei, inciso 8º, do Decreto-Lei 201/67, conclui-se pelo arquivamento da denúncia. Exame da quarta imputação, ato discriminatório à parada livre. A peça acusatória imputa, em desfavor do prefeito municipal de Caxias do Sul, a prática da infração política-administrativa contida no artigo 4º, inciso 7º, do Decreto-Lei 201/67, considerando que ele praticou, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ao proibir a realização da parada livre na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri. Concretamente, o denunciante sustenta que a organização do evento Parada Livre de Caxias do Sul solicitou a autorização do Poder Público Municipal para a realização do evento Supra em 17 de novembro de 2019, o qual estava agendado para ser realizado, como já mencionado, na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri, por força de decreto editado pelo denunciado. A solicitação foi negada pelo prefeito Daniel Antônio Guerra. A fim de evitar a desnecessária repetição de argumentos, os mesmos fundamentos que já foram utilizados para se concluir pela procedência da denúncia quanto à proibição da bênção dos freis na Praça Dante Alighieri deve ser adotado como razões para concluir pela procedência da presente imputação, posto se tratar com algumas especificidades de infração da mesma natureza. À luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vigora há mais de 70 anos, bem como da Constituição Federal, que já completou 30 anos, temos que o posicionamento do denunciado é arbitrário e antidemocrático, senão vejamos. Abre aspas.
Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Fecha aspas. Seguimos nos dizeres da referida declaração. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. A Constituição Federal preconiza, por sua vez, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ao contrário do sugerido pelas tradições cristã e cartesiana, não é a alma que está aprisionada ao corpo, mas o corpo que está aprisionado à alma. O gênero não surge a partir da imposição da cultura ou da sociedade ao desejo, corpo, tal como uma massa amorfa sendo moldada. O gênero é fabricado por atos performáticos realizados na superfície do corpo, na distinção entre interno e externo, limpo e sujo. Essa fabricação não é percebida como tal, mas como realidade e como um processo de reificação universal e obrigatória. Como visto, a diversidade sexual diz respeito a duas dimensões da vida humana: identidade de gênero e a orientação sexual. Nas democracias modernas, são consideradas ambas como parte das liberdades fundamentais, ou seja, dizem respeito ao fórum íntimo dos cidadãos. Não são assunto passível de intervenção pelo Estado, senão na garantia que sejam respeitadas as identidades de gênero e as orientações sexuais divergentes da norma historicamente convencionada como desejável. Por conseguinte, comparam-se a liberdade de expressão ou a liberdade religiosa quanto à garantia de que não serão objeto de intervenção do Estado. Esse é o entendimento do Procurador da República, Fabiano de Moraes, quando afirmou em depoimento a essa comissão processante que o decreto municipal citado nesse processo, abre aspas, restringe o direito à liberdade de reunião, fecha aspas. Para o procurador, abre aspas, a obrigatoriedade dos organizadores era o de avisar o poder público, fecha aspas, apenas de que ocorreria o evento. Nesse sentido, a flagrante arbitrariedade em restringir a realização do evento Parada Livre. O denunciante registra na denúncia que o Ministério Público emitiu recomendação no sentido de que o município empregasse esforços para que o evento fosse realizado. Inflexível, o prefeito reiterou a proibição do evento no centro da cidade. Desta forma, desamparou o grupo LGBT em seu direito de manifestação pública e pacífica. Mas o denunciado preferiu obstaculizar a realização do evento no local livremente escolhido por sua organização, com fundamento em atos administrativos qualificadamente inconstitucionais e sob fundamento incompatível com a liberdade de manifestação do pensamento, do direito de reunião e da proteção às minorias notoriamente estigmatizadas. De fato, sua atitude é considerada abre aspas, autoritarismo democrático, fecha aspas. Além disso, o prefeito municipal, de forma arbitrária, valeu-se de um decreto que pretende limitar direitos constitucionais insuscetíveis de licença, artigo 5º da Constituição Federal de 88, como se fossem permissões a critério do Poder Público Municipal. De fato, o senhor Daniel Antônio Guerra tomou como seu o direito de dizer quando uma manifestação pode ou não ser realizada. Como subterfúgio, o denunciado mascarou essa arbitrariedade sobre o título de que haviam eventos temporários agendados. Salienta-se que tais eventos eram fictícios, uma vez que, como já demonstrado, nem sequer havia licitação em andamento, ou mesmo prevista para um futuro próximo que justificasse tal atitude arbitrária. De fato, a infração é indigna para um ocupante do cargo de prefeito municipal. É necessário sublinhar que a violência moral, física e a exclusão contra a população LGBT é uma realidade latente em nossa cidade,
e por também dizer no Brasil em geral. A necessidade do fortalecimento do empoderamento e da conscientização para uma sociedade mais tolerante e com respeito às diferenças é uma necessidade urgente. Importa salientar que, por não serem aceitos e entendidos como uma sexualidade diferente da heterossexualidade, a comunidade LGBT convive com uma presença muito forte do sentimento de solidão, o que se acentua por não terem referência de encontros e grupos nos quais possam se comunicar com pessoas que têm experiências semelhantes e que permitam a troca de vivências. As questões são vividas de forma individual, quando na realidade são ocorrências comumente enfrentadas por pessoas bi e polissexuais, dentre outras identidades. Nesse sentido, as políticas públicas desempenham importante papel, seja na manutenção ou superação das opressões... Questão pela ordem, senhor presidente. E agora? Senhor presidente, só a título de colaborar com os trabalhos, estamos aqui no momento democrático, temos aqui vários lugares vazios, pessoas lá fora querendo entrar para acompanhar os trabalhos e essas pessoas estão sendo barradas lá fora, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor intervisse nesse sentido de permitir que as pessoas participem, seja a favor ou contra, né, a questão do impeachment, não importa, mas tem várias pessoas lá fora no relento, sobrando lugares aqui, senhor presidente. Se o senhor puder intervir nesse sentido. Indeferido o pedido, em razão de que já há uma equipe cuidando exclusivamente desse assunto, com toda a parcimônia. Posso continuar, senhor presidente? Continuando, página 3.754. Nesse sentido, as políticas públicas desempenham importante papel, seja na manutenção ou superação das opressões de gênero e sexuais, ou, por outra banda, como exemplo, podem reforçar as desigualdades existentes quando obstaculizam a realização do evento Parada Livre. Nesse sentido, a publicidade e visibilidade do evento Parada Livre torna-se tão importante para essa comunidade, uma vez que é oposta à mentira e ao segredo, que são facilmente revelados. O fato do denunciado ter proibido a realização do evento na Rua Marquês do Herval é típico de um regime totalitário e antidemocrático, uma vez que se utiliza de atos inconstitucionais e de mentiras para impedir a sua realização. É preciso reforçar que, para um segmento populacional estigmatizado, a exemplo da população LGBT, as manifestações públicas como a Parada Livre são importantes instrumentos de cidadania, pois não só expressam à sociedade a existência de pessoas com identidades de gêneros e orientações sexuais fora do padrão heteronormativo, como são a própria performance dessa população, que se apresenta por meio de uma estratégia discursiva. Nesses eventos, a população LGBT afirma seu direito de ocupar o espaço público, de estar onde estão e de denunciar as deficiências, preconceito, discriminação, falta de acesso a direitos sociais, etc., que a desafiam a estar ali presente em ato público. Denota-se ainda que exista um caráter de cunho político-jurídico na decisão do denunciado de proibir a realização da Parada Livre. Em outras palavras, vê-se um contexto hostil e discriminatório. Essa atitude busca controlar socialmente ou mesmo ocultar o comportamento daquelas pessoas que são julgadas como diferentes. Ações como esta, de cunho arbitrário e ultraconservador, contribuem para restringir os direitos humanos dessa comunidade, o que não pode ser aceito no Estado democrático de direito. Mencionamos ainda que a proibição arbitrária do denunciado levou o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual a ajuizar uma ação civil pública para garantir direito fundamental de uma minoria perseguida. Por meio desta ação, tornou-se conhecimento de que a administração foi alertada por procurador do município a respeito da inconstitucionalidade de se expedir autorização para a realização da Parada Livre, pois o direito de reunião pacífica é garantido pela Constituição, independentemente de autorização pelo poder público.
sendo esse parecer suprimido do processo e substituído por parecer da Procuradora-Geral do município para atender ao interesse do denunciado, como constatado na cópia da ação civil pública número 501.0005-43.2019.8.21.0010, juntada no processo. Diante desse cenário, outro caminho não há senão a conclusão pela procedência da denúncia contra o prefeito municipal de Caxias do Sul, quanto à ocorrência da infração política administrativa de atiniente no artigo 4º, inciso 7º e 10º do Decreto-Lei 201/67, no tocante a, abre aspas, ato discriminatório à parada livre, fecha aspas, uma vez haver suficiência probatória quanto aos aspectos essenciais da materialidade e autoria. Número 10, da conclusão, parecer final. Face ao todo exposto, bem como após a instrução do presente processo e tomada por especial referência às provas colhidas no curso deste procedimento, em atendimento ao disposto no inciso 5º, artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67, opina esta relatora, a comissão processante, que a denúncia formulada juntamente com o pedido de impeachment em desfavor do prefeito municipal de Caxias do Sul, senhor Daniel Antônio Guerra, seja votado por essa Casa com a seguinte recomendação. Recomenda a cassação do mandato do senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, frente à denúncia de, abre aspas, proibição de utilização dos espaços públicos pelos frades capuchinhos, com fulcro no artigo 4º, incisos 7º e 10º do Decreto-Lei 201/1967. Recomendada a cassação do mandato do senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, frente à denúncia de, abre aspas, desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde, fecha aspas, com fulcro no artigo 4º, incisos 7º e 10º do Decreto-Lei 201/1967. Recomendada o arquivamento da denúncia contra o senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, frente à denúncia de, abre aspas, possíveis irregularidades na licitação, fecha aspas, por falta de provas que possam enquadrá-lo como infração político-administrativa previstas no artigo 4º do Decreto-Lei 201/1967. Recomendada a cassação do mandato do senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul, frente à denúncia de, abre aspas, ato discriminatório à parada livre, fecha aspas, com fulcro no artigo 4º, incisos 7º e 10º do Decreto-Lei 201/1967. Esta é a conclusão da relatoria, comissão processante ao parecer. Assina este parecer a vereadora Paula Cristina Iores de Oliveira, PSDB, relatora da comissão processante. Vereadora Paula. Bem, nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. E está aqui. De acordo, procurador, podemos dar seguimento? O seguimento seria, presidente, a leitura do parecer da comissão? Sim, que já ocorreu. Agora nós vamos disponibilizar um espaço aos vereadores. A defesa se insurge, presidente, até mesmo porque o que foi lido até o presente momento trata-se de um ofício contendo a conclusão da relatora Paula, encaminhando ao presidente da comissão a sua conclusão.